Olá, abençoados de Deus, nossa família da fé, família da Igreja Virtual Amor e Fé. Aqui estamos mais uma vez para juntos estarmos participando, né, de uma breve palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas a vocês ontem pelo vídeo, né, que eu gravei aqui e que por problemas técnicos não ficou com uma qualidade boa. Entretanto, estou aqui hoje para reforçar para todos que o meu propósito era justamente ratificar, confirmar que no próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós teremos sim o nosso culto virtual, né? O culto da Igreja Virtual Amor e Fé, ou culto online, culto no lar, como queiram denominar. Outra coisa importante que eu gostaria de notificar aqui é que nós em nenhum momento neste canal pretendemos remover, né, ou demover a mente de seja lá quem for que já possui a sua congregação, que está feliz nela, que se ausente de maneira alguma. Permaneça nela se está feliz, se está sentindo, percebendo a graça de Deus em suas vidas. Agora, o que nós sempre alertamos é de acordo com a palavra, né? A sã palavra, a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto quanto do apóstolo Paulo, que nós sabemos que foi o apóstolo escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo para promulgar a doutrina da graça, que é o amor de Deus para nós, né? Então, domingo estaremos aqui sim, e estaremos aqui com o propósito que foi colocado no vídeo de ontem, mas que pelo visto poucos assistiram, até por conta das falhas, né, técnicas, como eu disse, e não tiveram oportunidade de terem uma prévia, né, uma mera prévia do conteúdo do nosso culto domingo. Eu estou com um versículo aqui, inclusive, do próprio apóstolo Paulo, na epístola de Tito, e que fala inclusive, né? Fala inclusive um pouquinho do assunto que nós vamos tratar domingo, e que é um assunto de suma importância. Então, por isso, nós não podemos deixar que este assunto se torne perdido, se torne vão, né? Seja lá por qual circunstância foi. Jamais, jamais. Eu vou ler o versículo, pessoal. Abençoados e abençoadas de Deus. Abençoados e abençoadas de Deus. Eu vou ler o versículo e logo em seguida vou colocar uma breve explanação e concluir com uma declaração, né, de amor e fé, né, uma declaração em graça para todos vocês, a fim de que todos vocês se mantenham firmes no propósito de continuar conosco, no propósito de nos assistir. Eu digo isto e repito para aqueles que não têm onde congregar por algum motivo, ou por alguém que esteja, ou por pessoas, né, que estejam incapacitadas, ainda que seja momentaneamente, né, de congregarem, né, em alguma igreja que seja a sua
igreja, a igreja que você frequenta, vamos assim dizer, e precisa, né, continuar se alimentando da palavra de Deus, principalmente da palavra da graça de Deus. Vamos ao versículo? Eu tenho aqui na minha telinha o seguinte, na epístola de Tito, capítulo 1, versículo 15, nós temos o seguinte: para os puros, todas as coisas são puras, contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Em breves palavras, eu estou repetindo tudo que eu falei ontem, até com pretensão de falar pouco, mas me estendi, né, bastante, e o vídeo ficou um tanto quanto prolongado, além de defeituoso. Abençoados e abençoadas de Deus, este versículo deixa bem claro que os puros são aqueles de boa fé, aqueles que estão com os olhos espirituais, do entendimento espiritual abertos para ouvirem e para aderirem, né, os ensinamentos da doutrina, da sã doutrina da graça de Deus, e que eu falei ontem, para quem porventura ouviu e assistiu, né, que não podemos, não devemos desprezar a sã doutrina. Não devemos, porque se desprezarmos, não estaremos de modo algum, de maneira alguma, afetando a Deus, porque Deus já fez, já realizou a sua obra magnânima, né, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício santo, agradável a Ele, para nos trazer a salvação eterna, para trazer aos seus filhos a salvação eterna. Entretanto, há muitos que se entremeiam, né, que têm se entremeado, né, no meio dos de boa fé, ou seja, de pureza de coração, que é quando o apóstolo Paulo fala dos puros, e que também não tem a crença verdadeira, porque quem tem a crença verdadeira é o predestinado, é o Filho de Deus, são os filhos, vamos colocar assim, né, no plural, os filhos de Deus, predestinados desde antes da fundação do mundo, que já reinava com Ele na glória, né, e que, por propósito dele, quais não temos como explicar, vieram a esta terra para andarem sobre as boas obras, né, que Deus também já preparou desde antes da fundação do mundo, para que os seus filhos, de fato, de verdade, andassem nelas, e com a missão tão simples de serem felizes, porque essa é a nossa missão, abençoados e abençoadas de Deus, sermos felizes e fazermos pessoas, ou seja, nossos semelhantes, felizes também. Então não há como fazermos isto se não dermos ouvidos à sã doutrina.
porque há de fato muitas lideranças, muitas denominações, e eu não estou colocando aqui nomes de A, B, C ou D, mas há. Isto é indubitável. Não tem como colocar dúvida nisto. Muitos, inclusive, que estão me assistindo neste momento, sabem disto. Passam ainda por falta de opção ou passaram, né, por experiências muito dolorosas até, muito insatisfatórias dentro de determinadas denominações, sofrendo por conta de mandamentos, de dogmas, de preceitos humanos e cujas lideranças não têm outro intuito, não têm outra intenção que não seja se locupletarem, ou seja, lucrarem, né, sobre a boa-fé, aproveitando-se da boa-fé dos filhos de Deus, que só querem ouvir a sua palavra, a sua verdadeira palavra, que só querem ser felizes, né? Que só querem cada vez mais aclararem a mente de que são perfeitos, de que são sim predestinados à salvação eterna, de que tem sim erros, desvios no caminho, né, nos caminhos, melhor dizendo, desta vida, mas que são percalços que todos nós que estamos revestidos neste corpo de carne, como filhos de Deus, passamos por estes caminhos, por estes desertos, como dissemos no último domingo, no culto virtual, e cambaleamos, erramos, mas jamais nos desviamos, né, desses caminhos que nos traz sempre a lembrança, o aclaramento de que somos filhos, sim, e de que temos o direito, sim, de reinarmos em vida. Agora, não estarmos debaixo de dogmas, mandamentos, oficialização, né, imputação, melhor dizendo também, de sacrifícios, quais são inúteis, desnecessários, porque o sacrifício maior, Jesus Cristo, já realizou por nós. Os filhos de Deus sabem disso, e aqueles que estão adormecidos, né, que estão com a fé, a crença adormecida neste sentido, ou com as mentes obtusas, né, as mentes fechadas para este entendimento, terão sim, se depender de nós, este entendimento aclarado, para que possam de fato, de verdade, cumprirem a missão que eu já disse, tá? Então o apóstolo Paulo também disse em uma de suas epístolas que jamais é demais falar sempre as mesmas coisas, no sentido justamente de não nos esquecermos do que é benéfico para nós, do que é proveniente de fato e de verdade da parte de Deus para nós, e não da parte destes homens, não da parte de determinadas lideranças que não têm a crença verdadeira, ou seja, que dentro deles a fé que eles têm, eu posso até afirmar, não é a fé genuína, a fé que Deus imputa, coloca dentro de seus filhos, que independente de circunstâncias, estão sempre ali,
vivendo por intermédio dela, e mesmo que não perceba, que esteja desanimado e não perceba esta fé jamais sai de dentro deles, dos seus filhos, porque, como eu disse, ela é imputada, ou seja, ela é um dom de Deus, um dom do nosso Pai Celestial, que coloca essa fé dentro, ou seja, na mente, no coração de seus filhos, e que sempre que eles se colocarem com a determinação de ouvirem a sã doutrina, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, e que foi ampliada, que foi decodificada, né, com mais amplitude pelo apóstolo Paulo, conseguem sim ativá-la e jamais perdem. Então não se deixem enganar, tá? Nós não estamos aqui, repito, não estamos aqui para lhe tirar da sua denominação. Não se assustem nem pensem isso de nós. Nosso canal tem cerca de 10 anos e ele começou por uma idealização, eu acho que eu já falei isso aqui, do nosso memorável bispo Renato Suete, a época em que ele viveu, né, a graça de Deus, o amor de Deus, que é a sua graça. E ele conseguiu, graças a Deus, nesta época, remover, né, não por imposição, mas por aclaramento mesmo, muitas pessoas que já não aguentavam mais estar debaixo de dogmas que determinados homens, como o Senhor Jesus Cristo disse, criam fardos. Esses dogmas são fardos tão pesados que eles querem que aqueles que estão nas suas respectivas denominações carreguem sobre si. Mas eles, como o Senhor Jesus Cristo também disse aos fariseus à época, né, nos dias da sua carne, disse frente a frente para os fariseus, que eram os religiosos da época, aqueles que se diziam perfeitos, né, que eles nem com um dedinho queriam carregar aqueles fardos, mas queriam manter o povo, as ovelhas, né? Podemos assim dizer, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bispo e pastor das nossas almas, como está escrito lá na epístola, numa das epístolas de Pedro, querendo fazer as ovelhas de Deus suas presas. Então eles são como lobos ferozes, eles não têm mente crística, não têm coração que representa a mente crística, e portanto a fé deles é vã, podemos dizer até que inexistente, e estes, como eu disse, que ainda vou tratar deste tema com mais primazia, com mais cuidado, porque é a luz da palavra de Deus, não é pela minha mente, estes são filhos de perdição e não filhos da salvação. E vocês vão entender, há muitos que já sabem o que eu estou falando, muitos outros não, mas só peço que não se assustem, porque vão comparar, né? E conforme também diz o apóstolo Paulo, vão conferir coisas espirituais, ditas, né, espiritualmente falando,
com coisas espirituais, ou seja, com a letra, a palavra viva, né? Da graça, a palavra viva das Escrituras, e não a letra morta. Não a letra morta. Porque, para finalizar, abençoados e abençoadas de Deus, as Sagradas Escrituras são maravilhosas, como também está escrito, para ensinar, para nos congratular com alegria, paz, tudo de melhor que vem, né? Tudo de bom, aliás, de Deus, porque Deus não traz nada de ruim para ninguém. Agora, estes líderes, não, muitos deles estão com a mente cauterizada, estão ali com propósitos escusos e se utilizam daqueles de boa fé, ou seja, dos puros de coração, para, na verdade, arrancar a sua lã, né? Arrancar a sua lã. É isto. Sei que muitos já sabem destas verdades, se alegram quando ouvem e quando leem as epístolas do apóstolo Paulo, que são 14 epístolas. Ele foi o apóstolo que escreveu mais epístolas nas Sagradas Escrituras, a fim de decifrar as verdades de Cristo Jesus, né? Como eu disse, com mais amplitude para todos os seus filhos e para fazer os seus filhos acordarem para a verdade e não se manterem debaixo de escravidão. Por hoje é isso. Vou declarar aqui rapidamente. Esse vídeo eu estou gravando à noite, então declarar uma noite abençoada para quem está agora à noite nos assistindo, e para quem assistir outra hora do dia, que tenham momentos abençoados, alegres, felizes, e sempre na expectativa de que a fidelidade de Deus não nos deixe enganados. Jamais, jamais nos deixará. Agora depende de nós não sermos, não desprezarmos, né? Não rejeitarmos a sã doutrina, de maneira alguma. Então, resumidamente, eu falei tudo que eu falei ontem e também hoje, sem problemas técnicos, onde a imagem está perfeita, e muitas vezes a imagem incomoda, né? As pessoas não se contentam com o falar, com o ouvir, mas querem uma imagem melhor, e aqui está para vocês, com certeza, com efeito, uma imagem melhor, transparente. E vamos à declaração, estejam juntos comigo neste momento, olhem para dentro de si mesmos, analisem o pouquinho do que eu falei aqui por intermédio deste versículo e estejam conosco domingo, no próximo domingo, às 9h30 da manhã, aqui no canal da Igreja Virtual Amor e Fé, contemplando, participando mesmo, com desejo ardente do culto online, do culto no lar, onde terá declarações, orações, né, em favor de todos nós, onde teremos também louvores, enfim, um culto normal, só que na sua casa, no seu lar, né, no seu lar. E como eu já disse, para aqueles que ou não têm uma igreja física para congregar, não encontraram ainda, ou então estão provisoriamente impossibilitados. Vamos declarar, abençoados e abençoadas.
tudo de bom que Deus tem para nós. Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento estamos aqui nesta breve declaração para desejarmos uma excelente noite de descanso para o corpo, alma, espírito, de todos quantos estiverem participando deste momento. E para aqueles que assistirem este breve vídeo com esta breve palavra em outra ocasião, em outro momento, que não seja à noite, que tenham momentos do dia, seja manhã ou tarde, felizes de igual modo, cheios de harmonia, o que nós declaramos, cheios de expectativa, sim, na palavra verdadeira da graça de Deus, que é a única que se fez, ou melhor dizendo, que é a sã doutrina, né? Que já vem do Senhor Jesus Cristo e que foi colocada pelo apóstolo Paulo, escolhido por Deus mesmo para aclarar as nossas mentes e nos fazer conhecedores das verdades que nos libertam e que nos liberta de homens corruptos de entendimento, homens de má fé, que estão aí a torto e a direito, sempre deturpando a palavra de Deus, sempre fazendo da graça de Deus a graça deles mesmos, ou seja, a graça própria. E muitos começam a compreender, a entender que isto de fato acontece e ficam insatisfeitos, ficam ali por ficarem ou até por medo, porque digamos de passagem que estes homens gostam, têm prazer em assustar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo com o medo, transformando a palavra do amor de Deus numa palavra de puro medo, quando na verdade já está escrito que o amor lança fora todo medo. Então, é repugnante, podemos dizer assim, o que determinadas lideranças fazem na mente dos filhos de Deus. E tudo isto eu tenho que repetir, tenho que dizer, porque os filhos de Deus, muitos até já conhecedores da sã doutrina, eles desprezam a sã doutrina, rejeitam. E foi o que eu disse. Deus não tem nada a perder, pelo contrário, Ele deixa que os seus filhos caminhem até que em determinado momento, seja por que circunstância for, eles então encontrem novamente o amor do Pai, como aconteceu com o filho pródigo, né? Da mesma forma, o Pai nunca deixou, independente do filho pródigo tê-lo deixado, o Pai nunca o deixou e sempre o esperou na certeza, sabedor de que ele regressaria, e daí fez um banquete, fez uma verdadeira festa para aquele filho que estava perdido e que se encontrou novamente, né? E que novamente entendeu que o Pai estava com ele. E de fato Deus hoje habita dentro de nós, abençoados e abençoadas de Deus. Declaro então uma boa noite para quem está nos assistindo, e para quem estiver em outra hora, como eu disse, declaro um excelente momento, uma excelente manhã, uma excelente tarde, que mantenham-se firmes e que não se assustem com determinadas palavras que nós falamos aqui, porque não falamos por nós mesmos, eu não falo por mim mesmo, mas
eu peço, sim, humildemente, a sabedoria crística, ou seja, de Cristo Jesus, porque a palavra já nos revela que nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, nós temos condições total e suficiente de compreendermos a sã doutrina, sim, e não a rejeitarmos. Pelo contrário, a abraçarmos e assim cumprirmos essa missão maravilhosa de sermos felizes, que é maravilhoso. Quem não quer ser feliz? E fazer pessoas felizes. Claro, obstáculos vêm, Jesus não enganou a ninguém, há aflições, há desertos. Isso foi exposto na mensagem de domingo, mas tudo com um propósito. E o propósito único, exclusivo, de crescimento dos seus filhos, de evolução dos seus filhos, aqui, revestidos neste corpo de carne e neste plano terrenal. Declaro também, não poderia deixar de ser, os nossos auxiliadores, como a palavra da graça diz, que são os anjos, anjos poderosos ao nosso redor, nos nossos caminhos, quer seja no trabalho, quer seja no nosso lar, quer seja onde estivermos. Porque, de fato, de verdade, estes anjos, nós temos incontáveis exemplos nas Sagradas Escrituras, nos auxiliam. A palavra de Deus diz em Hebreus, por intermédio do apóstolo Paulo, de que os anjos são os auxiliadores daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, dos que já são filhos, dos que já receberam a salvação por Cristo Jesus, mas que muitas vezes não sabem, ou então desprezam mesmo depois que sabem. Então, nossa orientação, se é que posso falar assim, é que não rejeitemos jamais a sã doutrina, ou seja, a palavra do amor de Deus, que é a sua gloriosa, sua maravilhosa graça. Ficamos por aqui, abençoados e abençoadas de Deus, e continua de pé o convite para domingo às 9h30 da manhã. E por hora é só, tá bom? Vocês estão no canal da Igreja Virtual Amor e Fé, que está junto com vocês em todos os instantes. Em graça e amor fiz esta canção, sabendo quem sou, de onde vim e pra onde vou. Com o amor de Deus quero cantar pra você, que sempre buscou, mas nunca encontrou amor. O amor de Deus está aqui, a graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou.
Você é um filho de Deus que Ele abençoou. Eu também já andei assim como você, buscando por obras encontrar a paz de Deus, mas só na graça de Deus pude ver quem eu sou. Escolhido, amado, predestinado sou. Você também está assim. Perfeito, completo, mais que vencedor. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. O amor de Deus está aqui. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou.